partir do verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nesse mesmo capítulo nós vamos ler ainda outros versículos, mas por enquanto, irmãos, vamos ficar aqui, e é intenção nossa, a partir desse versículo 28, entendermos um pouco mais do que seja o propósito eterno e infalível de Deus através do Evangelho. Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, por esse texto que Tu separaste para nós nesta noite. E dá-nos, Senhor Deus, o entendimento pelo Teu Espírito, ó Pai, das verdades que aqui estão contidas, ó Deus. Louvado seja o Teu nome, Pai, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, as primeiras palavras lidas aqui no verso 28 são bastante conhecidas de todos nós, assim como o restante deste capítulo. Sabemos que todas as coisas cooperam, e outra versão diz, juntamente, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Existem duas coisas aqui, irmãos, que são extremamente importantes, e muitas vezes, por razões desconhecidas, nós deixamos de entrar no âmago, no íntimo do texto da palavra de Deus, e com isso, grandes e maravilhosas verdades ficam desconhecidas do povo de Deus. Aqui nós podemos ver a palavra propósito, e eu creio que todos nós entendemos muito bem. Quando a gente era pequeno, eu era pequeno, e acredito que muitos de nós, muitas vezes nós escondemos atrás dessa palavra quando fizemos alguma coisa errada, e na ameaça de levar uma chinelada do pai ou da mãe, a gente invariavelmente costumava dizer, mas não foi de propósito. Eu só me lembro uma vez que eu tive que encarar realmente uma realidade. É que eu estava com raiva demais da conta, porque um menino pequenininho, eu também era outro porcaria, mas o menino, na hora que eu estava com a seta pronta para tirar um passarinho, o menino espantou o passarinho. E na mesma hora, ele estava sem camisa, eu virei para a barriga dele e pau. Mas foi uma beleza, porque ele foi correndo para falar com a mãe dele foi falar com a minha mãe, e a minha mãe veio igual uma onça. Você deu uma pelotada na barriga do fulano? Eu falei, deita dado. Eu tomei uma coisa. Menos por ter atirado na barriga do menino, e mais por ter agredido a minha mãe, enfrentado a minha mãe com esse tal de dei e dadado. Uma coisa. Então seria muito melhor para mim que eu tivesse reconhecido e falado com ela que não era meu propósito, mas aí eu ia mentir, ia ser uma série de coisas. Eu estou dizendo tudo isso apenas para lembrar que nós vivemos em meio de propósitos. Às vezes nós estabelecemos propósitos para a nossa vida, às vezes estabelecemos propósitos para ser assim e assado. Dizem que o pior aluno, o pior estudante é aquele que está sempre disposto a começar a estudar na segunda-feira. A partir de segunda-feira eu vou fazer isso. Mas os propósitos de Deus, que são definidos, são mostrados na palavra do Senhor, eles são propósitos diferentes dos propósitos dos homens, porque são propósitos daquele que tem poder para realmente realizar todos os seus propósitos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a conclusão do texto aqui ainda, nesse primeiro versículo, é uma resposta a pergunta que poderia vir: quem são esses que amam a Deus?
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Já há aqui uma separação de qualquer maneira. Não é para todo mundo. Todas as coisas não cooperam para o bem de todos, a todo dia e a toda hora. Mas a palavra está dizendo aqui, daqueles que amam a Deus. E vai logo em seguida fazer também mais um pouquinho de declaração. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E vamos lá no Evangelho de João, no capítulo 14, não me lembro agora exatamente o versículo, há uma afirmação que para nós é preciosa, extremamente preciosa, vinda da boca do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós cantamos também alguma coisa nesse sentido, ainda há pouco. Mas a afirmação do Senhor é que aquele que me ama, guarda a minha palavra. E Deus o amará. Então há uma vinculação entre a palavra e isso. Quem ama a Deus, certamente que não poderia amá-lo, se primeiramente não tivesse sido amado por Deus. Porque Deus é amor. Mas o homem apenas reflete o amor de Deus que vem realmente sobre nós. O versículo que eu li hoje mais cedo, importante também, irmãos, convém lembrar, é aquele que afirma que se nós perdoarmos aos outros as ofensas, Deus também nos perdoará. Há uma vinculação entre a reciprocidade entre duas pessoas, assim como também há uma reciprocidade, num certo sentido, entre Deus e nós com relação ao amor, com relação aos propósitos de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, uma verdade tremenda que está contida nessas últimas palavras lidas aqui, é que dentro dos propósitos de Deus, ninguém é chamado para ficar à toa. Somos chamados pelo Senhor para sermos coparticipantes do seu propósito. E mais adiante aqui no texto de Romanos, Paulo nos dá a exata ideia desse propósito do Senhor. Verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, esse é o grande propósito de Deus. Deus não estava sozinho na eternidade e carecendo de ter alguém com quem conversar, alguém com quem participar qualquer coisa, que ele então criou o homem com essa finalidade. Irmãos, Deus, nosso Deus, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e em si próprio Deus já tinha toda a comunhão, não havia necessidade nenhuma para suprir qualquer falha ou falta do caráter de Deus. Mas o plano de Deus vai além disso, porque no seu coração Deus quis ter. Quando se pensa em muitos irmãos, nós pensamos em família, irmãos. Está aqui eu e o pastor Paulo que entendemos isso. Ele de mais de ter irmãos. Então vou botar o André do lado aí também, de ter muitos irmãos. Mas família é isso. Família é pai, família é mãe. Família é um criador, é um provedor. E pessoas que se identificam pela mesma natureza. Quando Deus fez o homem, fez-o segundo a sua imagem e semelhança. Nós não somos estranhos absolutamente a Deus. Mas o Senhor assim nos criou, e mesmo sabendo que o homem pecaria, mas Deus tinha um propósito amplo, capaz de absorver qualquer uma dessas variáveis ou variações que viessem e que vieram a acontecer. Portanto, aos que de antemão conheceu, e eu quero lembrar, irmãos, que nós, ao começarmos a fazer essas observações, nós estamos no limiar de grandes discussões teológicas que costumam aparecer, mas a palavra de Deus é muito clara. Só o homem, quando quer achar um versículo para
calçar o seu caminho, por onde ele quer trilhar, só aí é que há, às vezes, realmente confusão. Porque a palavra de Deus não esconde o que o Senhor fez e a realidade tal qual ela é e deve ser entendida para que no nosso dia a dia nós nos esforcemos adequadamente para entender tudo aquilo que o Senhor quer de nós. Então, quando aqui se vê, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, nós estamos batendo das tabelas de duas coisas que são motivo de muita discussão. Os irmãos têm conhecimento disso, se não têm, vamos ter, porque eu quero ver se a gente estuda mais profundamente tudo isso que fortalece a nossa fé, fortalece o nosso conhecimento. Existem para muitas pessoas um medo tremendo da palavra predestinação. Bom, predestinação, eleição, escolha, chamado, existe uma quantidade enorme de coisas com o mesmo significado dentro da obra de Deus. E o importante é nós vermos o que, por exemplo, Paulo explica e ensina para que no nosso procedimento nós estejamos calcados com a verdade. Por exemplo, os que de antemão conheceu. Aqui existe um pensamento que Deus teria, num certo ponto, antes da existência do tempo, na eternidade, nos tempos eternos, que ele teria olhado como se possuísse um Hubble, aquele grande telescópio que está aí, e tivesse olhado numa determinada direção, então teria visto algumas pessoas que ele viu que iriam aceitar o Evangelho, e viu outros que não iriam aceitar. Então Jesus predestinou, Jesus chamou, Deus teria eleito aqueles que ele viu. Seria um jogo de carta marcada. Irmãos, nós não podemos aceitar um pensamento humano como esse, conquanto ele vai de encontro à palavra de Deus, que a palavra não prende Deus a um ato humano. De outra forma, Deus estaria limitado na sua ação, teria uma limitação na execução do seu propósito, se ele dependesse de uma pessoa ou de outra. Vamos colocar isso numa questão individual. Vamos imaginar que Deus estava procurando um homem, porque da humanidade Deus já tinha todo o direito de existir. A humanidade representada por Adão e Eva falhou. Adão e Eva, postos fora do paraíso, proliferaram, e os homens que vieram depois também falharam no seu comportamento com Deus, porquanto não foram capazes de cumprir o mínimo necessário para coexistirem com Deus, como Deus queria que assim acontecesse. E num terceiro momento, ainda a humanidade falhou, e Deus condenou os homens à dispersão, porquanto havia maldade, só maldade na terra, como a palavra de Deus lá em Gênesis, ela demonstra. Irmãos, o propósito de Deus não podia parar aí. O homem não poderia obstar, não poderia impedir que a obra de Deus, que o propósito que estava no coração de Deus, o plano de Deus, fosse por água abaixo, deixasse de existir. Então a palavra de Deus nos mostra que Deus saiu à procura de um homem. Abraão entre outros títulos, é chamado de amigo de Deus. Irmãos, Deus escolheu Abraão para fazer a ele um convite, não foi certamente pela vida de Abraão, não foi porque Abraão era muito bom ou muito mau, mas simplesmente porque Deus o escolheu, porque Deus gostou dele, Deus o quis. Mas não foi a ele forçando a praticar atos segundo a vontade de Deus. Deus ofereceu a ele. No domingo nós tivemos a oportunidade de lembrar bastante aqui do Abraão. Deus foi a ele e lhe propôs alguma coisa. Sai da tua terra, vai para o lugar que eu vou te mostrar, e ele faria dele um povo, faria dele uma nação.
Nele, para completar, Deus diz, seriam benditas todas as famílias da terra, porque no propósito de Deus haveria um Salvador que desde o Gênesis estava prometido, que era o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Deus convida Abraão e Abraão aceita, como nós sabemos, passou por grandes percalços. Mas, irmãos, não foi uma escolha que prejudicasse a quem quer que seja, porque não foi alguma coisa que alguém pudesse reclamar, por que o Senhor não me chamou? Se tivesse me chamado, eu também teria ido. Não tinha espaço para mais de um. E na pessoa dele, quando aceitou, ficou acertado, ficou ajustado, que Deus seria o Deus de Abraão. Isso significando que Deus faria tudo por concessão, por aceitação de Abraão. A coisa muda a partir desse momento, e muda completamente, porque Deus promete, e nós passamos a viver aí um período chamado da promessa. Irmãos, o propósito de Deus, como nós vemos falando, ele não pode ser prejudicado. Então, ideias humanas não importam quando nós estamos. O que nós sabemos é que Deus é soberano, que Deus é competente, que Deus é capaz. E quando a palavra de Deus diz, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, não fomos chamados porque nós éramos dessa raça, dessa cor. Se eram homens e eu era mulher, não foi por uma característica pessoal que Deus são chamados segundo o seu propósito. Então, irmãos, a nosso chamado, tudo aquilo que Deus tem para conosco, é algo que está vinculado, efetiva, definitivamente, eternamente, ao propósito de Deus. Preciso conhecermos o propósito de Deus na sua profundidade, para podermos entender o nosso engajamento dentro da obra do Senhor. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Com isso, nós lembramos que o projeto de Deus, ao chamar, ao escolher, ao eleger, ele estava seguindo o seu propósito de que estes seriam semelhantes ao primogênito. O primogênito é Jesus. Então, irmãos, a imagem, aquilo que nós temos que ser, o nosso padrão, a nossa meta é Cristo Jesus. Até atingirmos a estatura de varão perfeito é o Senhor. Então, dentro do projeto de Deus, essa é a caminhada que Deus tem proposto para nós e nos tem dado acesso a tudo aquilo que lhe pertence e ao Filho. Por isso que Paulo chega a dizer que nós somos co-herdeiros com Cristo de todos os bens celestiais. Irmãos, eu confesso que desde uma certa hora do dia de hoje, que eu percebi por coisas que eu vi na televisão, que o Emílio Santiago, o falecido, eu comecei a lembrar e pensar do quanto que entristece a gente saber de uma pessoa que há poucos dias atrás estava fazendo planos, estava pensando no que seria isso, aquilo, que poderia estar agindo de uma forma coerente com a vontade de Deus ou não, e chega um momento em que esta pessoa parte para a eternidade. Quando eu toquei nesse assunto, o André, que estava perto, disse o seguinte: como é que foi mesmo que você lembrou o versículo que fala: louco, hoje te pedirão a sua alma, e o que tens preparado para a vida eterna? Irmão, se nós temos a percepção de que estamos ligados a Deus através de Cristo Jesus, e que Ele é o primogênito, e que nós somos chamados a participarmos dessa família de Deus, com muitos irmãos, alguma coisa sem dúvida aconteceu num tempo e que Deus nos conhecia e Ele nos escolheu. Um outro termo que aparece na palavra é o termo eleição.
Irmãos, o que acontece numa eleição? De uma forma ou de outra, os candidatos se apresentam. E entre esses, a gente vai escolher. Mas vamos imaginar que a gente está entrando para uma reunião, pode ser vamos imaginar, aqui, tem pelo menos 2 professores aqui, que seja uma reunião lá do órgão interno lá da universidade, e a gente teve de férias uns dias, teve viajando, não está sabendo muito bem da pauta, e chega na reunião, é para eleger alguém, coisa, e as pessoas que são os candidatos, a gente não conhece nenhum, ou pelo menos não conhece o suficiente. É difícil a gente eleger alguém entre um grupo de pessoas. A gente não sabe o que essas pessoas pensam, não sabe qual é o propósito, nós mesmos às vezes não estamos entendendo muito bem de toda aquela complexidade. Mas, irmãos, imaginem como que Deus iria eleger, como é que Deus iria planejar, sem que Ele tivesse conhecimento, e certamente, irmãos, que foi com base no seu conhecimento que Ele nos escolheu. Mas que méritos tenho eu? Nenhum. Pela palavra nós sabemos que nenhum de nós tem méritos diante do Senhor. Mas se o Senhor nos escolheu, glória a Deus, louvado seja o seu santo nome, porque aqueles a quem Ele escolheu, o que a palavra continua dizendo aqui, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, uma ordem prévia, para serem conformes à imagem do seu Filho. Irmãos, é isso que Deus nos preparou, é para isso, para sermos como o Senhor Jesus. Alguém pode dizer, mas isso é impossível. Irmãos, isso é impossível aos homens, mas a Deus tudo é possível. E estamos, por obra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, nós estamos sendo preparados. Irmãos, é preciso que nós tenhamos conhecimento dessas palavras que estão sendo proferidas aqui agora, para que nós não pensemos a cada dia que o dia de amanhã, que a nossa vida cristã depende de nós, porque ai de nós se pensarmos assim, nós não vamos conseguir. Mas quando nós sabemos que é Deus quem nos prepara, que é Deus quem cuida de nós, porque Deus tem um propósito, porque nós estamos inseridos, nós estamos dentro do propósito de Deus, isso é motivo para a alegria nossa, de sabermos que o Senhor cuida de nós. Um dia Deus falou com um servo dele, que tinha pretensão de fazer alguma coisa para me ajudar em algum outro detalhe, e quando ele procurou confirmação do Senhor, se era mesmo para ele fazer aquilo que ele pretendia, a palavra que ele disse para mim, que Deus falou com ele naquela hora, foi o seguinte: deixa que do meu servo cuido eu. Os irmãos não podem imaginar a alegria que eu tive quando escutei isso e que eu tenho toda vez que lembro disso, porque tem 2 coisas aí contidas. Primeiro, que o Senhor falou que eu era servo. Irmão, não somos nós que estamos nos candidatando a sermos servos. Na verdade, nós já somos eleitos de Deus para essa finalidade e para esse propósito. Ele nos quer segundo o modelo que é Cristo Jesus, para vivermos com Ele durante toda a eternidade. Irmãos, há pessoas que, se nós fôssemos condenados por uma questão qualquer, pela justiça, ter que conviver com essa pessoa o resto da vida, eu acho que não teria talvez pena maior do que essa. Determinadas pessoas são intragáveis para nós, há uma dificuldade. Agora imagina dentro da eternidade toda, o único que podia escolher tudo para seu interesse foi o próprio Deus. E Ele nos colocou dentro desse plano, irmãos. Como Ele nos colocou dentro desse plano, Ele é quem cuida de nós. É o que a palavra nos garante de ponta a ponta. E a autoridade aqui é de Paulo. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou.
Outro versículo que eu li hoje, não me lembro nem aonde que foi exatamente a passagem, mas me parece que foi em Marcos, quando o Senhor diz com relação aos seus discípulos, ele faz uma afirmação dizendo o seguinte, que aqueles que ele buscou, aqueles a quem ele trouxe para próximo de si, para esses ele justificou, e Jesus subiu a cruz e a justificação, para a justificação de muitos. Alguém poderia se assustar e falar, mas muitos? E não é só uma vez que aparece isso na Bíblia. Para a justificação de muitos. Não aparece a expressão justificação de todos, para a justificação de todos. Mas existem pessoas pelo mundo afora que pregam que todo mundo está salvo, porque Jesus morreu realmente por todos. Irmão, não é isso que a palavra de Deus ensina. O que a palavra de Deus ensina é que a justificação, que Cristo Jesus, e Jesus faz várias afirmações lá no Evangelho de João, quando ele diz assim, aqueles que ele me deu, aqueles que tu me deste, aparece essa palavra inúmeras vezes, foram aqueles que foram dados por Deus a Jesus, e ele subiu ao Calvário por aqueles que Deus lhe entregou. Muitos, não totalmente a humanidade como um todo. E aos que predestinou, esses também chamou, e aos que chamou, esses também justificou. A justiça de Deus nos foi concedida em Cristo Jesus. O Senhor nos deu fé suficiente para crermos e aceitarmos a Jesus como nosso único Salvador. E é por isso que nós oramos e dizemos que nós rejeitamos qualquer outro meio de salvação que não seja Cristo e Cristo crucificado. Veio para os seus, mas os seus não quiseram, e ele então foi ao Calvário por aqueles que creram. E aos que justificou, esses também glorificou. Nós, irmãos, vivemos em glória, já estamos, não seremos, já estamos coroados com a coroa de justiça do Senhor. Ela é invisível para nós, para outras pessoas, mas eu tenho motivos íntimos para crer que os seres celestiais, demônios e anjos, já nos veem nesta condição de coroados por Cristo Jesus. Irmãos, tudo isso que nós estamos lembrando e lendo esses trechos difíceis aqui da palavra de Romanos, da palavra de Paulo, é com a única razão, irmãos, de nós entendermos mais uma vez do que significa estarmos com Deus dentro do seu propósito. Protegidos, guardados, orientados, abençoados pelo Senhor. E é assim que nós precisamos viver, continuarmos na luta, sabendo que Ele é quem nos guarda. Que diríamos, pois, à vista dessas coisas? Qual a opinião nossa? O que nós vamos pensar? O que nós vamos falar a respeito disso? Vamos ver o que Paulo coloca. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós, irmãos? Quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, muitas pessoas nos pedem para orar por elas. Nós prometemos que vamos orar e nem sempre cumprimos a promessa. Às vezes a gente esquece, às vezes a gente lembra. Mas, irmãos, imaginem o próprio Jesus Cristo interceder por nós. Nós cremos nisso? Essa que é a questão. Às vezes é preciso a gente dar um estalo para lembrar do que nós já temos, do que nós já somos, para não nos acovardarmos diante dos problemas que aparecem para nós. À direita de Deus, e também intercede por nós.
Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que Deus nos abençoe, irmãos. Eu, quando era pequeno, me lembro que na igreja lá em Resplendor, a gente cantava um corinho, que tinha um pedacinho que dizia o seguinte: somos um pequeno povo muito feliz. E era por causa dessas coisas que o corinho dizia. Louvado seja Deus, irmãos, porque nós somos povo de Deus, somos um povo feliz, porque estamos dentro do propósito de Deus, e é Deus que nos confirma, é Deus que nos guarda, é Deus que provê para nós tudo aquilo que nós carecemos e precisamos. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos fazer uma oração. Deus amado, nós te bendizemos, ó Pai, porque o teu amor misericordioso nos alcançou, Senhor Deus. Tu nos alcançaste, Senhor Deus, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ó Pai. Mas o Senhor nos tem guardado, o Senhor nos justificou. Bendito seja o teu santo nome, ó Pai. Permite, ó Pai, que nós vivamos na vitória, Senhor Deus, que a tua graça nos garante, Pai. Ó Deus bendito, há um corinho que às vezes nós cantamos e que nós afirmamos, ó Pai, teu sangue garante vitória, teu sangue garante vitória. Nós te agradecemos, Pai, pela salvação em Cristo Jesus. Confessamos, Senhor Jesus, como nosso Senhor e Salvador, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Mas, Senhor Deus, perdoa-nos e conduze-nos, ó Deus, aos teus pés. Bendito seja o teu santo nome, ó Deus. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.